Fala galera, vamos iniciar nossa aula hoje de direitos humanos, certo? Essa aula deu um probleminha na aula passada e hoje eu vim fazer ela gravada para não ter nenhum tipo de interrupção, beleza? Então, vamos começar aqui hoje com a aula hoje de direitos humanos. Tranquilidade, galera? Vamos começar. Como eu falei, direitos humanos, e o assunto especificamente vai ser dimensão dos direitos humanos. Um assunto muito cobrado no concurso da Polícia Militar de Alagoas, um concurso muito cobrado em todos os concursos policiais, principalmente concursos da banca CESP. É um assunto básico, direitos humanos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, sem muita delonga. Beleza? Vamos lá. Direitos humanos. Conheçamos primeiro as 3 gerações dos direitos humanos, que é um assunto que cai muito. A gente ouviu falar muito, primeira geração, segunda geração, terceira geração, mas vamos ver agora os detalhes que caem muito nas provas de vocês. Beleza? Vamos direto ao assunto. Conceito. Primeiro de tudo, não tem como a gente estudar nenhum tipo de assunto sem ter um conceito. Porque o conceito ele vai sedimentar na sua mente a base para que depois que você sabe aquele conceito, todas as outras informações entrem na sua mente com mais tranquilidade. Por isso que eu gosto sempre de começar com um conceito. Mesmo sendo básico, eu gosto de começar com um conceito. Tranquilo? Conceito. Os direitos humanos são direitos naturais, garantindo-se a todos os indivíduos. Aqui já tem uma questãozinha de prova. Observe que a banca colocou a todos os indivíduos. Ela não colocou a todos os cidadãos. A gente sabe que cidadão é uma coisa e indivíduo é outra. Quando ele coloca indivíduo, ele abrange todas as pessoas, todos os seres humanos. Quando ele coloca na prova cidadãos, ele está se referindo a pessoas que estão em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, o termo cidadão é restritivo e o termo indivíduo ele é abrangente, ele abrange a todas as pessoas. Então, cuidado aqui que ele teve a cautela de colocar indivíduos, que é diferente, certo? É diferente de quê? De cidadão. Cidadão é um termo restritivo. Cidadão é um termo restritivo. Já indivíduos é um termo abrangente. Como nós estamos falando de direitos humanos, os direitos humanos ele quer abarcar quanto mais pessoas ele abarcar, melhor. Que ele quer proteger todas as pessoas, independente de estar em gozo do direito político ou não. Beleza, galera? Então, seguindo. Os direitos humanos são direitos naturais, garantidos a todos os indivíduos, independente de classe social, se é pobre ou rico, de etnia, de gênero, de nacionalidade ou posicionamento político. Isso não faz diferença nenhuma. Na definição das Nações Unidas, consiste em garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações, omissões dos governos, que muitas vezes é o próprio governo que viola os direitos humanos, contra a dignidade humana. Quando os direitos humanos são determinados em um ordenamento jurídico, como tratados e constituições, eles passam a ser chamados de direitos e garantias fundamentais. E eu pergunto a vocês, onde é que está os direitos e garantias fundamentais na nossa Constituição Federal? No artigo 5º da Constituição Federal. Beleza, galera? Tranquilidade? Então, esse é o conceitozinho básico para você ter aí uma introdução, uma sedimentação na sua mente do que é os direitos humanos. E vamos iniciar agora a falar um pouco mais sobre os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Tranquilidade? Vamos nós. Os direitos humanos são construídos através de diferentes contextos. Por que, professor, isso? Porque os direitos humanos são evolutivos. Eles vão modificando de acordo com o tempo, de acordo com cada geração que nós estamos vivendo. Alguns direitos humanos eles vão evoluindo, nunca eles vão regredindo, sempre eles vão evoluindo. Ou seja, diferentes contextos históricos, se moldando às necessidades de, como eu acabei de falar, de cada época. O que é um direito humano hoje, necessidade básica hoje, é diferente do que eram direitos humanos básicos lá atrás. Eles são evolutivos e cada época vai modificando com o tempo, tá certo? De maneira que estão constantemente evoluindo com a sociedade, sempre evoluindo, é um direito evolutivo. Em decorrência disso, como os direitos humanos representam a proteção à dignidade da pessoa, nunca poderão ser suprimidos, como eu falei, eles sempre vão crescendo, sempre vão evoluindo, nunca pode involuir, nunca pode diminuir. Veda-se o retrocesso, de forma que cada fase da história dos direitos humanos assume uma dimensão cada vez maior, sempre crescendo. Isso dá a eles uma noção de evolução que ocorre a cada geração.
Vamos falar um pouquinho da parte histórica. Professor, a parte histórica é um pouco chata. Eu concordo que parte histórica é chata. Eu particularmente acho chato. Porém, tem que falar. Tem que falar porque como o direitos humanos é evolutivo, ele não foi modificado, não foi criado em determinado ponto, ele sempre está mudando. A parte histórica é necessária e em vez, roda, a banca cobra a questão da parte histórica. Por isso que eu tenho que falar. Por isso, em 1979, um turista foi ótima, né? Um turista foi ótimo. Professor, você é professor de direito e está dizendo que quem criou algum direito humano foi um turista. Não, um jurista. Turista, jurista. Desculpa aí, galera. Isso dá a eles a noção de uma evolução. Por isso, em 1979, um jurista, que não é um turista, chamado Karel Vazak, criou a classificação de gerações dos direitos. A geração dos direitos que a gente tanto vê em questões de prova, certo? Foi esse camarada aqui, que ajuda a situar, como é histórico, ajuda a situar as diferentes categorias no contexto histórico, como eu falei, na evolução que eu falei. Tranquilo, seguindo o barco. Em 1979, Vazak apresentou em uma palestra sua teoria geracional em uma conferência na França. A base de sua teoria foi o quê? Os princípios da Revolução Francesa. Liberté, égalité e fraternité foram o que ele utilizou, a base que ele utilizou para poder explicar as gerações. Que são elas, como eu acabei de falar, em francês, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses três conceitos são utilizados para dividir de forma didática os direitos humanos em três perspectivas históricas de entendimento. Os direitos humanos são divididos em primeira geração, que é a geração da liberdade. Segunda geração, que é a geração da igualdade. E terceira geração, que é a geração da fraternidade. Tranquilidade, galera? Essa é a ideia dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Seguindo nosso barco. Direitos humanos de primeira geração. Vamos a eles. Direitos humanos de primeira geração. Primeira geração de direitos humanos é associada ao contexto no final do século XVIII, mais precisamente à independência dos Estados Unidos, como eu falei. Tem que falar da parte histórica. Eu sei que é um pouco cansativo, mas tem que falar. E a sua criação em 1987. E também a Revolução Francesa, como eu acabei de falar, em 1789. Seu marco histórico dos direitos de primeira geração, seu marco histórico é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você observa aí a quantidade de informações relevantes. Ele falou de marco histórico, ele falou do contexto que foi associado ao século XVIII, mais precisamente à independência dos Estados Unidos, isso é um fato muito importante na história, a criação da sua Constituição em 1787 e a Revolução Francesa de 1789. Olha o contexto histórico aí sendo extremamente importante para marcar os primeiros passos aí da questão do direito de primeira geração. Essa geração tem como elemento principal a ideia de liberdade individual. Mas, professor, liberdade individual, que besteira? É besteira hoje. Que hoje nós temos nossa liberdade, direito de ir e vir, todas essas liberdades hoje são asseguradas. Mas você imagina lá atrás, antigamente, né, quando o rei mandava em tudo, quando toda a tirania reinava, né, direitos mínimos básicos como hoje não eram respeitados. Hoje é besteira, hoje é banal. Mas naquela época eram direitos que não eram respeitados, beleza? Não é à toa que foram considerados a criação deles. Liberdade, direito individual, concentrada nos direitos civis e direitos políticos. Esses direitos só poderiam ser conquistados mediante abstenção. Olhe que eu coloquei a palavra marcadinha aqui. Professor, o que quer dizer abstenção? Existe o agir, existe o abster-se. Então, o direito individual, principalmente o direito da liberdade, como é que o Estado me dá a liberdade? Simples. O Estado não precisa fazer nada. Justamente isso, professor. Ele tem que se abster. Então, se ele não fizer nada, o meu direito de ir e vir está assegurado. Se o Estado agir, o meu direito de ir vai ser bloqueado e o meu direito de vir vai ser bloqueado também. Então, isso quer dizer o direito de abstenção. Então, o Estado, ele respeita o meu direito de ir e vir por meio de abstenção. Ou seja, ele vai deixar, abster é deixar de... abster é o quê? É deixar, é justamente isso, é deixar de me controlar. Diminuir o controle do Estado, já que sua atuação interfere na liberdade do indivíduo. É justamente isso, é deixar
Se o Estado deixar de agir, ele já respeita a minha liberdade. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, o Estado fica ali o tempo todo em cima de mim, me cobrando, é justamente o contrário. Abster-se é parar. E agir é justamente o contrário de abster-se, tá certo? Então, para respeitar o direito à liberdade, o Estado tem que abster-se. Deixar de importunar a minha vida. Beleza, galera? Tranquilidade total? Vamos embora. Os direitos civis ou individuais são prerrogativas que protegem a integridade humana, a proteção da integridade física, psíquica e moral, contra o abuso de poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade estatal, decorrente de revoluções liberais e da transição do Estado absolutista para o Estado de Direito. É justamente isso, a transição do Estado absolutista, que era o Estado do rei, que mandava em tudo, que não dava direito a nada, para um Estado de direito, que os direitos são respeitados. Exemplos de direitos civis são a liberdade de expressão, a liberdade de expressão, o direito ao devido processo legal, como eu disse a vocês, hoje o devido processo legal é respeitado. Antigamente não. Antigamente era determinada uma ordem e você cumpria uma sentença, uma pena e não tinha o devido processo legal. Você não tinha direito nem de se defender, você não sabia nem o que estava acontecendo. O devido processo legal, a presunção de inocência, tão importante quanto hoje, a proteção à vida privada e a liberdade de locomoção, dentre outros e outros direitos. Beleza, galera? Seguindo. Caracterizam esses direitos por imporem a abstenção estatal, como eu já falei para vocês, por limitar a atuação do Estado. O Estado vai ser limitado, não vai poder estar interferindo o tempo todo na vida do cidadão. Ele vai estar limitado, ele vai agir num momento oportuno e não agindo sempre e a gente preso, tá certo? É justamente essa a ideia. Limitar a atuação do Estado em defesa dos direitos das pessoas e não o Estado intervindo na vida das pessoas. Em razão disso, diz que essa dimensão representa direitos de caráter negativo, uma expressão para cair na prova de vocês. A abstenção é o mesmo que direitos de caráter negativo, ou seja, o Estado não vai ser positivo, ele não vai intervir, ele vai ser negativo. Então basta o Estado não fazer nada em alguns aspectos que o direito à liberdade vai ser protegido. Claro, professor, é um direito negativo, mas ele pode ser positivo? Pode, no momento que a própria sociedade está atrapalhando o meu direito de ir e vir. Um integrante da própria sociedade, no caso aí o Estado, vai ter que ter uma ação positiva para coibir essas pessoas que estão atrapalhando o meu direito de ir e vir. Beleza? Mas aí já é uma discussão à parte. Tranquilidade, galera? Vamos seguir. Já os direitos políticos asseguram a participação popular na administração do Estado e o núcleo de direito envolve o direito ao voto, o direito a ser votado, o direito a ocupar cargos ou funções políticas e o direito de permanecer nesses cargos. São direitos de cidadania que asseguram, além disso tudo, direitos ligados ao processo eleitoral, como filiação partidária, alistamento eleitoral e alternância de poder. Então, são esses direitos aí, como eu falei, direitos individuais e direitos políticos que marcam os direitos de primeira geração. Beleza, galera? Vamos seguir o barco da gente. A diferença entre direitos civis e políticos é que a diferença de direitos civis e políticos é que o primeiro, quais eles? O primeiro, pode ter até vermelhinho aqui, é universal, direitos civis, ou seja, abrange todas as pessoas sem qualquer distinção. Já os direitos políticos são direitos de participação restritos à cidadania. Nem todo mundo necessariamente tem seus direitos políticos, mas todo mundo tem que ter seus direitos civis assegurados. Beleza, galera? E por isso atinge somente, olha a palavrinha aqui, atinge somente, como eu falei no início da aula, a distinção de cidadão e pessoa, ou indivíduo. Atinge somente os eleitores, garantindo assim o direito de participar da vida política e política institucional, beleza? Então, o direito político é um direito mais restrito, né? É um direito que tem mais algumas mais nuances, já o direito civil não. O direito civil é assegurado a todas as pessoas, certo? Todas as pessoas. Tranquilo, galera? Vamos agora para os direitos humanos de segunda geração. Direitos humanos de segunda geração. Vou tocar aqui a canetinha. Os direitos humanos de segunda geração surgem após a Primeira Guerra Mundial, quando começa a se fortalecer a concepção do estado de bem-estar social. Surge uma necessidade do Estado de garantir direitos de oportunidades iguais a todos os cidadãos, através de políticas públicas, com um acesso básico à saúde, educação, habitação,
trabalho, lazer, entre outros. Você já observa que já é uma segunda etapa. Primeiro eram os direitos de primeira geração, liberdade de expressão, direito à vida, direitos básicos. Depois que você adquire esses direitos básicos, que são os direitos de primeira geração, já surge a necessidade de mais direitos, até para poder os direitos de primeira geração serem efetivados. É aí onde entra a questão dos direitos de segunda geração. Saúde, educação, habitação, trabalho, lazer, dentre outros. Assim, a segunda geração está ligada ao conceito de igualdade. Não se esqueça lá, liberdade, igualdade e fraternidade. E mais preocupadas com o poder de exigir do Estado a garantia dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então você já observa aqui, você já faz automaticamente aqui uma ligação que os direitos de segunda geração, eles estão marcados em quê? São os direitos sociais, são os direitos econômicos e os direitos culturais. Professor, que bagaceira da porra é essa? Bom, é só para você situar. Apague, professor, esse negócio que ficou horrível. Tranquilidade total. Vamos seguir. Esses direitos aparecem também na forma de direitos fundamentais. Também, professor. Aparece também na forma de direitos fundamentais, pois impõe, olha a palavrinha-chave aqui, ó, impõe ao Estado um conjunto de obrigações. Lembra que o direito de primeira geração era mais abstenção. Aqui não. Ele já impõe ao Estado uma atitude positiva. O Estado vai ter que agir. Um conjunto de obrigações que se materializam em normas constitucionais, execução de políticas públicas, programas sociais. Aqui chegou a palavrinha-chave. Ações o que, galera? Afirmativas. Lembre que lá, qual era a palavra-chave lá? Caráter negativo. E aqui? Ações afirmativas, ou seja, o Estado vai ter que agir. Cabe ao Estado a obrigação de cumpri-las. Caso cumpri-la, sujeito a sanções, caso contrário. Então você já observa aqui uma mudança de ótica, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de atitudes do Estado. Uma hora ele tem que se abster, outra hora o Estado tem que agir com políticas afirmativas, atitudes que ele realmente tem que fazer. Beleza, galera? Muitos ordenamentos jurídicos foram influenciados por essa nova classificação. Entre eles, a Constituição Francesa de 1948. Professor, lá vem essa parte histórica. Infelizmente é assim mesmo. A Constituição Mexicana de 1917, o Tratado de Versalhes de 1919 e a Constituição Alemã de 1919, conhecida como Constituição de Weimar. Pensa uma expressãozinha aqui que sempre cai na prova. Constituição de Weimar. Esta última exerceu forte influência nos países democráticos. E o nosso país é um país democrático. Então, a Constituição de Weimar tem uma importância muito grande aí na Constituição democrática do nosso país, certo? Teve alguma influência aí, e isso é muito importante para ser levado em consideração na prova de vocês. Beleza, galera? Tranquilidade total. Vamos embora. No Brasil, os direitos sociais característicos da segunda geração aparecem em que artigo, galera? Artigo 6º. Estou aqui situando vocês para vocês fazerem consulta. Artigo 1º, primeira geração, artigo 5º. Direitos de segunda geração, artigo 6º. Então, durante a aula, ou então dê pausa na aula e vá lá dar uma consultadazinha rápida. Da nossa mais recente Constituição, que assegura, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Tudo isso está onde, professor? No artigo 6º da Constituição Federal, tá certo? Constituição Federal de 1988. Tranquilidade, né, galera? Tranquilidade total, assuntozinho tranquilo. O professor aqui dando aquela destrinchadazinha para facilitar o entendimento de vocês. Vamos embora. Beleza? Ainda na nossa Constituição, podemos encontrar uma série de exemplificações de outras duas categorias de segunda geração, que eu falei a vocês, que são os direitos econômicos e os direitos culturais. Vamos de um por um. Os direitos econômicos. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme ditames da Justiça Social. Artigo 170 também da nossa Constituição Federal. Para isso, deve respeitar os princípios da livre concorrência,
função social da propriedade, está no artigo 5º, função da propriedade privada, defesa do consumidor, relação das desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego, entre outros. O mesmo artigo determina ainda que já os direitos culturais, aqui eu pulei, aqui já finalizou o artigo. Já os direitos culturais dão acesso a quê? Fontes da cultura nacional, valorização e difusão das manifestações culturais, proteção às culturas populares, proteção às culturas indígenas, proteção à cultura afro-brasileira, proteção ao patrimônio cultural brasileiro, que são bens de natureza material, bens de natureza imaterial, portadores de referência da identidade da nossa nação, ação, memória, diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Tudo isso está onde, galera? Artigo 215 e artigo 216 da Constituição Federal. Então aí, a gente vê aí um ciclo se fechando dos direitos de segunda geração. Já vimos o direito de primeira geração, já vimos o direito de segunda geração, agora vamos para o direito de terceira geração. Vamos embora. Direitos humanos de terceira geração. A partir dos artigos 1960, a partir dos anos, artigo, professor, do ano, professor, que é isso, professor? Está esculhambando aqui, é? A partir do ano de 1960, aparece a terceira geração. Já vimos os direitos individuais, já vimos os direitos à igualdade e agora vamos ao direito da fraternidade, os direitos de terceira geração. Aparece a terceira geração de direitos humanos norteada pelo ideal de quê, galera? Fraternidade e não se esqueça também de solidariedade. A gente fala igualdade, liberdade e fraternidade porque é o lema da Revolução Francesa. Mas na hora de estudar, não esqueça que o direito de terceira geração também está incluído o direito de solidariedade. Fraternidade e solidariedade. Já vi uma questão que colocava lá. Direito de geração, terceira geração. Colocava fraternidade e solidariedade e misturava as questões lá. E a galera esquecia do direito de solidariedade. Então você não esqueça. Beleza? A principal preocupação passa a ser os direitos difusos. Olha que coisa interessante, olha que expressão interessante aqui. Só uma dicasinha. Toda vez que estiver estudando direito, vê uma expressão que você nunca viu, uma palavra que você nunca viu, consulta o dicionário. Muitas vezes essa questão aí vai ser o divisor de águas para você acertar ou errar a questão. Uma palavrinha que você não entende atrapalha todo o contexto. E a Banca CESP adora colocar palavras que não são do seu cotidiano. Se ligue nisso, viu? A principal preocupação dos direitos difusos, ou seja, o que é um direito difuso? É o contrário de individual. O direito difuso é um direito coletivo, um direito de todos. Já o direito individual, ele está focando mais em um cidadão. E o direito difuso não, ele está focando na coletividade. Não tem pessoas destinadas, determinadas. É o coletivo em geral. Isso quer dizer difuso. A principal preocupação passa a ser os direitos difusos, ou seja, cujos direitos titulares, olha que interessante aqui, cujos direitos, olha que coisa interessante, os titulares não se pode determinar. É justamente isso, uma coletividade não pode determinar, você não tem como determinar uma coletividade, certo? Eu quero proteger o meio ambiente, eu quero proteger quem? O Hugo? Eu quero proteger o Guilherme? Eu quero proteger quem? Não é o Hugo nem o Guilherme especificamente, eu quero proteger toda a coletividade, toda a sociedade. Então, os titulares, olha que coisa linda aqui, os titulares não se pode determinar, nem mensurar é o mesmo que medir o número exato de beneficiários. E com os direitos coletivos, difusos e coletivos, que possuem um número determinado de titulares, que por sua vez compartilham determinada condição. Então, a coletividade aqui ele determinou, que pode ser mensurado, e os direitos difusos aqui, ele disse que não tem como a gente medir, não tem como medir, tranquilo? Seguindo, são exemplos a proteção de grupos sociais vulneráveis e a preservação do meio ambiente. Então, observe aí os direitos de terceira geração. Proteção de grupos sociais vulneráveis, você imagina um quilombola, você imagine aí, enfim, índios e por aí vai. E a preservação do meio ambiente, certo? Meio ambiente e grupos sociais vulneráveis. Olhe, essa é a conotação do direito de terceira geração. Beleza, galera? Desculpa aí, foi um comando aqui que deu um botão errado aqui. É assim mesmo, sabe como é. Enfim, seguindo aqui o barco. Seguindo aqui o barco. Nos interesses difusos, os titulares se unem através de circunstâncias de fato, como a vinculação, propaganda enganosa na televisão, onde é possível calcular quantas pessoas foram atingidas.
A defesa de direitos da terceira geração não é mais responsabilidade do Estado, mas uma tutela compartilhada. Olha que coisa interessante aqui, olha que observação interessante. Na primeira geração, a gente disse que o Estado o Estado não precisa fazer nada, se abster. Desde a segunda geração, o Estado tem que agir. Já a terceira geração, vamos colocar para o Estado. Não, não é assim não. Sempre não é responsabilidade do Estado, não. Nesse caso aqui, ela vai ser compartilhada. Então, todos têm responsabilização. Beleza? Então, seguindo aqui. A defesa dos direitos de terceira geração não é mais responsabilidade do Estado, mas uma tutela, o que, galera? Compartilhada com representantes da sociedade civil, sobretudo as ONGs, organizações não governamentais, nas ações populares. Beleza, galera? Então, esse direito de terceira geração, ela é compartilhada. Seguindo aqui o barco. Os direitos dessa nova geração são considerados transindividuais, pois só podem ser exigidos em ações coletivas, já que seu exercício está condicionado à existência de um grupo determinado ou não de pessoas. No plano internacional, são exemplos de direito de terceira geração, o quê? O direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito de comunicação, autodeterminação dos povos, lembrando que estamos falando aqui do plano, o que, galera? Do plano internacional. Estamos falando do plano internacional. Seguindo. Direito à defesa da ameaça da purificação racial do genocídio, direito à proteção contra as manifestações de discriminação racial, direito à proteção em tempos de guerra ou qualquer outro conflito armado, e por aí vai. No Brasil, a terceira geração deles configura-se pelo direito ambiental. Olha, bom, no Brasil, no slide anterior, nós focamos o plano internacional. E agora vamos focar o plano nacional, certo? E aí, professor, o direito de terceira geração está focado em quê? Direito ambiental, que eu já falei, direito do consumidor, da criança e do adolescente, idosos e portadores de deficiência, aí a gente entra no grupo dos vulneráveis, proteção de bens que integram o patrimônio artístico e histórico, patrimônio cultural, patrimônio paisagístico, patrimônio estético e patrimônio turístico. Esse aí é um foco mais dos direitos de terceira geração nacionais, ou seja, do Brasil. Tranquilidade, galera? Questão de prova. Vou fazer uma questãozinha de prova aqui, só para esquentar um pouco vocês aí. Assinar a alternativa correta sobre como se identifica a essência das gerações de direitos humanos, da primeira até a quinta geração, na ordem e sob inspiração da Revolução Francesa. Vocês dão um pauzinho aí rapidinho e respondem a questão. Vamos ver o gabarito? Gabarito letra D de dado. Quais são os direitos de primeira até a quinta geração, como ele falou? E depois eu explico essa questão aí. Liberdade, igualdade, fraternidade. Aí onde é que vem um pulo do gato aqui? Olha a palavrinha aqui. Solidariedade. Vocês pelas outras aqui, você iria por anulação. Liberdade, eficiência fora. Fraternidade, igualdade e moralidade fora. Você vê que aqui, eficiência é o LIMP, né? Está no artigo 37 da Constituição Federal. Solidariedade, esperança, legalidade, também está no LIMP, né? Os princípios da administração pública. Então, ficou muito fácil aqui. Só era importante você lembrar que a solidariedade. E roda, a banca cobra um negocinho assim. Cobra aquela coisa que você estuda e não vê em livro nenhum. Mas tem que ter malandragem, tem que ter esperteza para acertar os concursos públicos, beleza? Então, se você soubesse liberdade, igualdade e fraternidade, meio caminho andado. Era só lembrar de solidariedade, como eu falei a vocês, e esperança, você mata a pau. Tem um gabarito letra D de dado. Sobre as etapas da evolução dos direitos humanos, é correto afirmar que, mesma coisa, dê um pauzinho aí e faça uma questãozinha de vocês aí. Gabarito letra D de dado. A Organização dos Direitos de Primeira Geração consagra as liberdades civis e dos direitos políticos apenas. Nesse caso aí, realmente, às vezes a gente vê a palavra apenas, a gente fica com medo, né? Mas nesse caso aí, a palavra restritiva, ela está no contexto e a questão está correta. Direitos civis e políticos. Vamos lá, galera. Seguindo aí, roda tem livro de quarta geração, quinta geração. Olha, entendam. Jurista fala o que quiser. Tem jurista que fala, se quiser, o jurista fala direito de sétima geração. Pode. Isso aí é um jurista, galera. É o cara que pega um livro e escreve um livro. Mas o que cai na prova de vocês, geralmente é o direito de primeira, segunda e terceira geração. Isso é o que cai na prova de vocês. Roda, tem um cara aí, um malucão que escreve, enfim, é por aí que funciona. Só para vocês entenderem. Mas, por descargo de consciência, vamos falar um pouco sobre essa questão aí dos direitos de quarta geração. A existência de uma quarta geração de direitos humanos é um assunto de divergências, ou seja, não tem um consenso entre os mais diversos que eu acabei de falar, os teóricos, os caras que escrevem livros.
Mesmo entre aqueles que defendem a sua existência, há muita discordância em relação ao seu conteúdo. Para os que defendem sua existência, a quarta geração se desenvolve em torno de dois eixos. Direitos da bioética, você imagina aí a questão genética, pode clonar, não pode, pode usar célula-tronco, não pode guardar meu espermatozoide para fazer experiência, pode ou não pode. Isso aí são os direitos de quarta geração, que é a bioética. E os direitos de informática. Imagine, eu crio um produto, eu crio um produto digital aí, como é que funciona a proteção, essa questão aí, a segurança da informação, como é que funciona? Essa geração é concebida no século XX, com o resultado da globalização dos direitos políticos, onde passa a ser preocupação dos direitos à participação democrática, ao pluralismo, à informação, todos esses fundados na defesa da dignidade humana contra intervenções abusivas, sejam elas por parte do Estado ou de particulares. No eixo da bioética, decorrente do avanço da biotecnologia e da engenharia genética, aparecem como preocupações temas como o suicídio, a eutanásia, o aborto. É permitido ou não é o aborto? Transexualismo, a eutanásia pode ou não, que é aquela morte assistida. Reprodução artificial, pode ou não pode? E a manipulação do código genético, que é a questão da clonagem, toda aquela situação lá. Já no eixo dos direitos da informática e das complexas formas de comunicação, aparecem preocupações como a transmissão de dados através de meios eletrônicos e interativos, a solução de problemas que envolve comércio virtual, a pirataria, a invasão de privacidade, direitos autorais e propriedade industrial. São N fatores que podem surgir, são situações novas, são direitos novos. Direitos que antigamente não tinha. Antigamente não existia clonagem, então não se falava em direitos humanos em relação à clonagem. É o que eu digo. Direitos humanos, eles são evolutivos. Hoje em dia existe a clonagem aí. Eu cedi o meu esperma, o meu espermatozoide para um banco de dados. Um banco lá, ele pode usar ou não pode? É um direito meu ou não é? Ele pode usar em prol da ciência ou não? É mais ou menos por aí. Beleza, galera? Então, só para finalizar aqui, primeira dimensão, direitos civis e políticos, já falamos. Segunda dimensão, direitos sociais, não se esqueça, viu? Sociais, econômicos e culturais. Terceira dimensão, direitos da solidariedade e fraternidade. Fraternidade, todo mundo sabe, agora solidariedade gosta de cair em prova. E quarta dimensão, direito à democracia, direito à informação, ao pluralismo político, como a gente falou, e ainda tem os direitos de quinta geração, que é direito à identidade visual, ao patrimônio genérico, a proteção contra os abusos de técnica de clonagem e a paz. Então, galera, é mais ou menos por aí que a gente finalizou a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da aula, não se esqueça de deixar o like. Quem gostou da aula, patrimônio genérico aqui ficou, não foi? Deixa eu só corrigir aqui. Patrimônio genérico. Genérico o quê, professor? Patrimônio genético. Patrimônio genético. Corrigidozinho. Então, galera, quem gostou da aula, dá o like aí, compartilha, comenta a nossa aula. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike também, não tem problema. Até o dislike é importante pra gente, porque se o cara deu dislike, alguma coisa aconteceu de errado que eu tenho que corrigir. Beleza? Então, essa aula foi uma aula da aula passada, que deu um probleminha, mas hoje eu decidi gravar para evitar qualquer tipo de problema. Então a aula agora está completa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Estamos sempre dando o nosso máximo aqui para que vocês sempre estejam no nosso canal, sempre estejam interagindo aqui. E quem não está inscrito, por favor, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam no canal da gente. Para vocês terem uma ideia, metade das visualizações do nosso canal são pessoas que não se inscreveram. Eu sei que muitas vezes o cara não está inscrito nem no YouTube, mas é fácil, pô, vai lá, pô, bota seus dados lá, nome, telefone, CPF, sei lá como é que funciona, nem lembro mais como é. Se inscreva no YouTube, pô, se inscreva no canal da gente. É muito importante que a gente tenha um número grande de inscritos. As curtidas são importantes, inscritos são importantes. Se você gostou dessa aula, comente. Professor, faltou isso, isso e isso, eu posso até fazer outra aula. Professor, na próxima aula, grave sobre aquilo, mas comente no final da aula. Beleza, galera? Então, muito obrigado por ter participado da aula. Muito obrigado, tenho certeza que muita gente vai dar like. Já estou antecipando aqui o agradecimento. Obrigado pelos likes, obrigado por ter visto as nossas aulas anteriores e obrigado por tudo. Valeu, galera, muito obrigado.